A história que nós vamos ler de Jeremias hoje fala sobre o oleiro e o barro, né? O barro somos nós e o oleiro é o que forma o barro, né? Então, quando nós somos maleáveis, deixamos que Deus venha moldar a nossa vida. Vamos pedir a direção? Meu Deus, que o Senhor veja em nós as condições necessárias para que possamos ser moldados por Ti, a Tua imagem e semelhança, e segundo a Tua vontade, que ela seja feita acima de tudo. Fala, meu Deus, conosco, abrindo o nosso entendimento. Amém. Então, Jeremias capítulo 18, versículo 1. A palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. O comentário do 1 ao 3 diz: o barro e o oleiro. Para enfatizar sua mensagem, o Altíssimo manda a Jeremias ir a uma olaria. Assim, ele compreenderia claramente como o eterno Deus trabalha. O profeta deveria ver a maneira como o oleiro limpa o barro, pois em seu estado original, essa matéria-prima jamais pode ser moldada. Ele também observaria a umidade ideal para conservar o barro, além de ver a destreza e a força empregada nas mãos do oleiro para dar o formato desejado à peça. Outro detalhe importante para entender a velocidade do equipamento quando o pedal fosse acionado. Isso faria com que o prato girasse enquanto o barro era moldado. E para finalizar, o profeta deveria entender a importância da paciência do oleiro que se dedica integralmente ao seu projeto. Com isso, Deus quis mostrar que tem um propósito perfeito para os seus filhos, mas ele cumpre somente quando estes lhes são submissos. 1 Coríntios 2 e 9, mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. Então, ficou bem identificado, né? Jeremias iria ver uma cena e Deus iria falar com ele. Então, nós podemos tirar lição de todas as coisas, né? E aqui no caso, o oleiro, ele representa Deus. O barro representa nós. Então nós temos que estar em perfeita comunhão, em sintonia com o oleiro, para que ele possa criar em nós um vaso. Por isso que o apóstolo Paulo fala sobre o vaso da honra e o vaso da desonra. O vaso da honra recebe um tesouro dentro dele. Apesar dele ser de barro, sem nenhum valor econômico, mas ele recebe o maior tesouro. O da desonra, o nome já diz e já traduz muito bem. E ele continua no 4. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. O comentário desse versículo 4, aqui embaixo, ele diz assim: o barro revela a condição de fragilidade do ser humano. Isto é, antes de sermos tirados do lamaçal deste mundo, não tínhamos nenhum valor. Por isso, somente nas mãos de Deus a vida passa a ter sentido e utilidade. E aqui você vê que o oleiro estava formando algo do barro, mas ele se partiu. A fragilidade do ser humano. No 5, então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. O comentário diz: quebrou-se na mão do oleiro. Ainda que o oleiro se empenhasse ao máximo, não era bem sucedido em todas as suas obras. Alguns vasos se estragavam e eram destinados ao refúgio. Mas se o vaso danificado ainda estivesse com o barro úmido, havia esperança de ser novamente moldado. Com essa ilustração, semelhante à do cinto de linho apodrecido, Deus diz que o seu povo estava estragado. No entanto, ele se mostrava disposto a começar o trabalho novamente. Dessa forma, o Senhor desejava recuperar o propósito para o qual Israel havia sido criado, ser um vaso de honra para ele. Contudo, o orgulho e a falta de arrependimento impediam que Deus moldasse a nação. Aqueles, porém, que experimentam a salvação do oleiro, o Senhor Jesus, e depois passam a ignorar o seu trabalho, se perdem.
Isso significa que quem reluta para não ser moldado pela palavra de Deus rejeita o processo de transformação estabelecido por ele. Por isso, é destinado à ruína. Quando o princípio, o barro é humilde, a pessoa que está sendo moldada, ela aceita a correção, a mudança, e ela faz do Senhor Jesus, a palavra dele, a sua base, a sua rocha, então ela cresce estruturada, firme e forte, nunca será abalada. Mas aqueles que a base da vida delas é a emoção, uma fé emotiva, então a fé delas é apenas para conquistar. E se ela não conquistar, então a fé dela é destruída. É aquele barro que não consegue ser moldado. No 7. No momento em que falar contra uma nação e contra um reino para arrancar e para derrubar e para destruir, se a tal nação, porém, contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. O comentário do 8 diz: me arrependerei. A prova de que o Todo-Poderoso estava disposto a perdoar e reconsiderar o seu julgamento era o constante alerta que ele dava por meio de Jeremias. O desejo maior do Altíssimo era desviar a sua ira e poder se compadecer do seu povo. Mas para fazer isso, ele esperava o arrependimento por parte da nação. Isso significa que não existe destino traçado ou propósito inalterável na vida. Aqueles que compreendem que Deus corresponde às atitudes humanas entendem a importância da obediência. Então, aqui está uma grande prova de que nem tudo está perdido. As coisas não estão definidas. Somos nós que vamos definir o nosso futuro, Deus nos dá um poder de escolher a bênção ou a maldição. Então, o ser humano, ele, por ter a natureza carnal nele, ele termina sempre se inclinando para as vontades da sua carne, quer dizer, as vontades momentâneas. E seguindo agora para o 9. No momento em que falar de uma nação e de um reino para edificar e para plantar, se fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha falado, que lhe faria. Ora, pois, fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, eis que estou forjando mal contra vós e projeto um plano contra vós. Convertei-vos, pois, agora, cada um do seu mau caminho, e melhorai os vossos caminhos e as vossas ações. Mas eles dizem: não há esperança, porque andaremos segundo as nossas imaginações, e cada um fará segundo o propósito do seu coração. O comentário diz: o ser humano é livre. O Altíssimo não age com as pessoas de modo arbitrário, mas segundo o seu caráter justo e reto. Mesmo sendo soberano, Deus respeita a escolha de cada ser humano. Contudo, diante da conduta das pessoas, ele também fica livre para abençoar ou corrigir, favorecer ou desfavorecer. Isto é, se uma pessoa age segundo o próprio querer e ignora as repreensões divinas, colherá os frutos das suas ações. Mas, se ela voltar atrás e se arrepender de suas más atitudes, Deus também mudará seus planos em relação a ela e lhe dará uma nova oportunidade de mudança e progresso. Jeremias esperava que a nação se corrigisse, a fim de não ser julgada por Deus, mas ela decidiu seguir a dureza do próprio coração. Então, seguir o coração é seguir o caminho errado, a direção errada, oposta a Deus. Se Deus está numa posição, você segue o coração, você está seguindo o contrário. No 13, portanto, assim diz o Senhor, perguntai agora entre os gentios, quem ouviu tal coisa muito horrenda fez a Virgem de Israel? Porventura, a neve do Líbano deixará a rocha do campo ou esgotar-se-ão as águas frias que correm de terras estranhas? Aí você fala: meu Deus, é difícil esse texto. Não, não é que é difícil. Ele está falando uma situação que ocorria naquela época, que era um ditado, por exemplo. Então era fácil compreensão para eles. Nós estamos entendendo, que aquele povo estava rejeitando a Deus. Então é isso que precisamos entender agora. No 15, contudo, o meu povo se tem esquecido de mim, queimando incenso, a vaidade, que os fez tropeçar nos seus caminhos.
e nas veredas antigas, para que andassem por veredas afastadas, não aplainadas. Nós vivemos numa sociedade hoje em que as pessoas são tremendamente insatisfeitas, né? Se ela tem um telemóvel, todos os anos surge um telemóvel novo, com novas configurações, com melhores condições, e as propagandas, elas mostram para nós que nós não estamos mais satisfeitos com aquilo, precisamos ter aquele outro, né? Que aquele carro, se a pessoa comprar, ela vai ter poder, ela vai ser empoderada. Então, a gente vive numa sociedade extremamente materialista e consumista, né? Então é a vaidade. A vaidade consome. Ela é como se desviasse o ser humano, a atenção dela para as coisas desse mundo e tirasse a atenção dela de Deus. Vamos dizer o seguinte, que a vaidade é como se fosse o chacoalho do diabo, né? Tira a atenção da pessoa imatura das coisas de Deus. No 16, para fazerem da sua terra objeto de espanto e de perpétuo assobio, todo aquele que passar por ela se espantará e maneará a sua cabeça. Com vento oriental os espalharei diante dos inimigos, mostrar-lhe-eis as costas e não o rosto no dia da sua perdição. Então disseram, vinde e maquinemos projetos contra Jeremias, porque não perecerá a lei do sacerdote, nem o conselho do sábio, nem a palavra do profeta. Vinde e firamo-lo com a língua, e não atendamos a nenhuma das suas palavras. Olha para mim, Senhor, e ouve a voz dos que contendem comigo. Porventura pagar-se-á mal por bem? Pois cavaram uma cova para a minha alma. Lembra-te de que eu compareci à tua presença para falar a favor deles e para desviar deles a tua indignação. Portanto, entrega seus filhos à fome e entrega-os ao poder da espada, e sejam suas mulheres roubadas dos filhos e fiquem viúvas, e seus maridos sejam feridos de morte, e os seus jovens sejam feridos à espada na peleja. Ouça-se o clamor de suas casas quando de repente trouxeres uma tropa sobre eles, porquanto cavaram uma cova para prender-me e armaram laços aos meus pés. Mas tu, ó Senhor, sabes todo o seu conselho contra mim para matar-me. Não perdoes a sua maldade, nem apagues o seu pecado de diante da tua face, mas tropecem diante de ti, trata-os assim no tempo da tua ira. Apesar de Deus estar tentando salvar aquele povo continuava rebelde. A destruição de Israel ainda não chegou, mas vai chegar. Agora Jeremias capítulo 19. Assim disse o Senhor, vai e compra uma botija de oleiro e leva contigo alguns dos anciãos do povo e alguns dos anciãos dos sacerdotes, e sai ao vale do filho de Inom, que está à entrada da porta do sol, e apregou ali as palavras que eu te disser. O comentário diz, compra uma botija. No capítulo anterior, Deus mostrou a habilidade e a paciência do oleiro trabalhando no barro para transformá-lo em uma peça útil. Mas quando Jeremias recebe a ordem para voltar lá e comprar uma botija, recipiente de pescoço longo destinado a guardar água, o Senhor deseja relatar de modo prático a sua vontade. A ordem é que o profeta levasse os anciãos e os líderes religiosos até a Porta do Sol, localizada no Vale do Filho de Inom. Esse local é associado aos cultos idólatras feitos com sacrifícios de crianças. Segundo alguns estudiosos, essa localidade é identificada também como a Porta do Monturo, da época de Neemias. Nesse lugar degradante ficava depositada a sujeira da cidade, como lixo queimado, animais em putrefação e restos de vasos quebrados. Com isso, o Senhor queria mostrar o estado de contaminação espiritual em que Judá se encontrava. E esse vale também era conhecido como se fosse o inferno, né? Porque ali o fogo estava em constante em ação, queimando aquele lixo, aqueles restos, e o cheiro era terrível. No 3. E dirás, ouvi a palavra do Senhor, ó rei de Judá e moradores de Jerusalém. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel.
Eis que trarei o mal sobre este lugar, e quem quer que dele ouvir, retinir-lhe-ão os ouvidos, porquanto me deixaram e alienaram este lugar, e nele queimaram incenso a outros deuses, que nunca conheceram, nem eles, nem seus pais, nem os reis de Judá, e encheram este lugar de sangue de inocentes, porque edificaram os altos de Baal para queimarem seus filhos no fogo em holocaustos a Baal, o que nunca lhes ordenei, nem falei, nem me veio ao pensamento. Por isso, eis que dias vêm, diz o Senhor, em que este lugar não se chamará mais Tofete, nem o vale do filho de Inom, mas o vale da matança. Porque dissiparei o conselho de Judá e de Jerusalém neste lugar, e os farei cair a espada diante de seus inimigos, e pela mão dos que buscam a vida deles, e darei aos seus cadáveres para pasto às aves dos céus e aos animais da terra, e farei essa cidade objeto de espanto, e de assobio todo aquele que passar por ela se espantará, e assobiará por causa de todas as suas pragas. E lhes farei comer a carne de seus filhos e a carne de suas filhas, e comerá cada um a carne de seu amigo, no cerco e no aperto, em que os apertarão os seus inimigos e os que buscam a vida deles. O comentário diz, do 3 ao 9, farei essa cidade objeto de espanto. As palavras que o Senhor mandou Jeremias dizer às autoridades de Judá eram duras porque o coração delas era perverso. Uma das práticas cruéis do povo era o sacrifício humano. As pessoas sacrificavam aos deuses pagãos e os adoravam de tal forma que chegavam a ponto de dar os próprios filhos em holocaustos a Baal. Diante disso, a calamidade que se abateria sobre a nação seria espantosa, pois envolveria peste, fome, espada, guerra, perseguições e cativeiro. O cerco dos babilônios a Jerusalém, em 586 a.C., foi tão bárbaro que há registros da prática de canibalismo, isto é, o desespero provocado pela fome fez com que as pessoas comessem carne humana para sobreviver, conforme o Altíssimo havia dito. A nação venerava tantos falsos deuses e, no entanto, onde eles estavam, que não lhes protegia. O Senhor era o único que poderia salvá-la, mas era continuamente rejeitado por ela. Então, assim vive o mundo de hoje, né? O mundo tem os seus deuses, tem o Deus dinheiro, tem o Deus família, tem o Deus desse, Deus daquele, mas na hora da aflição, a quem elas recorrem? No 10, então quebrarás a botija à vista dos homens que forem contigo, e dir-lhe-ás, assim diz o Senhor dos Exércitos, deste modo quebrarei eu a este povo, e a esta cidade como se quebra o vaso do oleiro, que não pode mais refazer-se, e os enterrarão em Tofete, porque não haverá mais lugar para os enterrar. Assim farei a este lugar, diz o Senhor, e aos seus moradores, sim, para pôr a esta cidade como Tofete, e as casas de Jerusalém e as casas dos reis de Judá serão imundas como lugar de Tofete, como também todas as casas sobre cujos terraços queimaram incenso, e todo o exército dos céus ofereceram libações a deuses estranhos. Vindo, pois, Jeremias de Tofete, onde o tinha enviado, o Senhor a profetizar, se pôs em pé no átrio da casa do Senhor e disse a todo o povo, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, eis que trarei sobre essa cidade e sobre todas as suas vilas todo o mal que pronunciei contra ela, porquanto endureceram a sua cerviz para não ouvirem as minhas palavras. O comentário diz, quebrarei eu a este povo. A botija representava Judá, um vaso endurecido, inútil para qualquer propósito. Sua argila seca mostrava a sua tendência incorrigível para o mal, por isso deveria ser quebrada. Esse ato simbolizaria o povo sendo massacrado pelo exército caldeu, caindo como cacos desprezíveis pelos inimigos. O massacre da população seria tão devastador que aos poucos sobreviventes não conseguiriam nem sequer sepultar seus mortos, que se tornariam alimento para os animais selvagens. Além disso, toda a riqueza do templo e do povo seria saqueada.
Se Israel tivesse permanecido nas mãos do oleiro, seria intocável e jamais seria envergonhada. Aqueles que permanecem humildes na presença de Deus e aceitam os seus ensinamentos sempre contarão com seu auxílio e amparo. E até mesmo quando forem disciplinados, haverá amor e compaixão por parte do Senhor. E aí você pode perguntar o seguinte: por que há tantas pessoas sofrendo? É justamente por isso, porque elas desconsideram honrar a Deus. Elas honram o marido, elas honram os filhos, elas honram o trabalho, elas honram tudo, menos a Deus. Né? Elas colocam Deus em último lugar, na fila da vida dela, das necessidades dela. E como consequência, o sofrimento é a coisa mais certa. Então, quando você faz de Deus o primeiro, ele se torna o maior tesouro que você pode possuir. Um tesouro que não pode ser vendido, corrompido, estragado, nem roubado. Ele é Deus. E aí, você já fez dele o primeiro na sua vida? Se não, você tem essa chance de fazê-lo. Não cometa os erros que Israel cometeu. Nós estamos vendo todos os erros de Israel. E quando o profeta Jeremias falou isso aí, e os outros profetas também falaram, antes dele falaram coisas terríveis, a cidade estava uma maravilha. Todos compravam, vendiam, a vida seguia normal. Ninguém imaginava que poderia acontecer o que o profeta estava falando. A mesma coisa acontece nos dias de hoje. Nós temos visto fome, pestes, nós temos visto tantos desastres naturais, guerras, rumores de guerras. A gente está vendo isso tudo. E ainda há pessoas que não creem na volta do Senhor Jesus. Ele vai voltar e muita gente vai ficar porque ignoram, a verdade é essa, ignoram a palavra de Deus. Se tornaram incrédulas para com a palavra de Deus. Cuidado. Então, Deus falou consigo? Põe aí nos comentários, dá o seu gosto, manda esse vídeo para alguém. Fique com Jesus.